Fala galera, beleza? Professor Wagner falando novamente e vamos para o nosso último exemplo de controle de GPIO do ESP8266, certo? Bom, este exemplo ele já está lá no nosso repositório, tá? A gente vai estar utilizando das interrupções de GPIO e a gente também vai mostrar para vocês uma forma diferente, uma forma mais elegante de eu fazer as configurações utilizando as variáveis descritoras, certo? Beleza, vamos lá então. Vou abrir aqui meu exemplo 4, main. Vamos ver o que mudou. Tá? O objetivo é exatamente o mesmo do exemplo 3. A diferença é que eu quero utilizar agora as interrupções externas. Então, as configurações permanecem as mesmas, as inclusões das bibliotecas são as mesmas, as definições constantes são as mesmas. Aqui muda nos protótipos de funções. Eu continuo com a tarefa de piscar o LED, com a tarefa de blink, porém, eu agora retirei aquela tarefa de controle do botão e incluí aqui um direcionamento de interrupção com o nome da função chamada GPIO ISR Handler, certo? Então eu estou criando como se fosse um outro tipo de função, tá? Que é uma função de interrupção. Permaneço com as variáveis globais, porém agora eu tenho a variável contador do tipo inteira e do tipo volátil. Por que isso? Já vamos ver, tá bom? Aquela função de blink da GPIO, eu não fiz nenhuma modificação, ela é exatamente a mesma coisa, inclusive ela não utiliza a variável descritora para controlar o modo do pino. E aí, aqui dentro da função da interrupção, a gente chama de função de callback, eu fiz o seguinte. Essa função aqui, ela vai ser chamada sempre que acontecer uma interrupção de hardware. Então, eu não preciso ficar verificando se botão pressionado faça tal coisa. Eu não preciso de uma tarefa e dentro dessa tarefa verificar se o botão foi pressionado. Tá? É exatamente no momento em que o hardware perceber uma mudança de estado, de nível, ou de baixo para alto, ou de alto para baixo, ou em qualquer um dos dois, ele vai parar de fazer qualquer coisa e vai vir aqui para essa função para atender o que estiver dentro dessa função. Na verdade, eu fiz uma pequena modificação aqui nessa função, que eu fiz o seguinte. Eu verifico se o botão que foi pressionado é igual ao que eu recebi de argumento dessa função, desse vetor de interrupções. Né? Por que isso? Porque é o seguinte, eu posso ter dois botões, por exemplo, e esses dois botões estarem com a interrupção ativada e os dois botões direcionarem para a mesma função. Né? Por exemplo, eu poderia pedir que os dois botões direcionassem para essa função GPIO ISR Handler. E aí, quando acontecesse uma interrupção e eu entrasse aqui na função de interrupção, na função de IRQ, eu preciso saber, né? Afinal, qual botão foi pressionado? O botão 1 ou o botão 2? Então, quando acontecer, se eu quiser, né, utilizar de duas interrupções de dois botões, eu recebo como argumento qual foi o botão que gerou aquela interrupção. E aí eu faço a verificação de qual botão. Se for o botão que eu quis, eu executo o que eu quero executar. No meu caso aqui, o que eu fiz? Se o botão que gerou a interrupção foi o botão que eu quis, né, o que eu recebi de informação de parâmetro da função é o botão que eu estou criando, eu estou pegando o meu LED 1, que é o LED amarelo, e estou fazendo a inversão desse LED. Na verdade, eu estou pegando o resto da divisão dela por 2, ou seja, o resto de uma divisão por 2 é 0 ou 1. Ou seja, eu estou desligando ou ligando o LED 1, dependendo do valor da variável contador. E sempre que eu executar isso, eu vou incrementar na variável contador. Para a próxima vez que eu entrar nessa função, se o contador era um número par e desligou o meu LED, ele vai agora ser um número ímpar, né? E o resto da divisão vai dar 1 e ele vai ligar o meu LED. Então eu sempre vou incrementando, eu vou estar meio que contando quantas vezes eu pressionei o botão, né? Quantas vezes eu gerei interrupção, e vou estar aproveitando essa informação para ligar ou desligar o LED 1. E por que essa variável contadora ela tem que ser do tipo volátil? Ela tem que ser do tipo volátil porque eu estou modificando o conteúdo dela dentro de uma função que não é a função principal da minha linguagem C. Então imagine o seguinte, o compilador, quando ele faz essa compilação, ele compila e ele tem uma sequência de
comandos, né, que ele acredita que faz ser executado. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Agora imagina que acontece um evento no meio desses comandos, onde ele para de fazer o que estava fazendo para tratar uma interrupção. Então, nesse caso, se eu não declarar a variável como volátil, pode acontecer de eu não conseguir realmente manipular essa variável corretamente. Então, quando eu declaro ela como uma variável volátil, eu estou dizendo para o compilador, ela é uma variável que pode acontecer de modificar o valor dela num outro local do programa que não seja o que você espera que esteja acontecendo. Ou seja, isso é muito usado quando eu utilizo de modificações de variáveis dentro de funções de interrupção. Bom, então, sempre que então acontecer essa interrupção, eu faço a verificação do botão e inverto o meu LED amarelo. Agora, o que eu modifiquei aqui dentro do app-main? Eu continuo utilizando das variáveis descritoras, tá? Só que agora eu modifiquei o nome, então eu criei ela e chamei ela de output.conf, e a forma de eu controlar cada uma das configurações dessa minha estrutura modificou um pouco. Depois que eu criei, eu coloquei um igual, abri chaves, coloquei um ponto para modificar o tipo e dizer que eu quero as interrupções desligadas. O modo eu quero como saída e faço o carregamento da máscara dos pinos de saída. Fecho chaves e fecho e coloco o meu ponto e vírgula. Tá? Então, é a mesma forma, é a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Tá? Só que essa é uma forma mais elegante de eu configurar a minha variável descritora, configurar essa minha struct. E essa é a forma que é utilizada nos exemplos que a gente vai ver de Wi-Fi e de MQTT. Tá bom? Depois eu faço o carregamento da variável output.config para a configuração de GPIO. Então, eu fiz as configurações de saída e agora eu vou fazer as configurações de entrada. Mas agora temos uma coisa diferente aqui, uma coisa a mais. No controle da interrupção, antes, no exemplo anterior, eu estava desligando todas as interrupções. Agora eu estou ligando a interrupção, que é o número 2, habilitando borda de descida. Então, é o seguinte, todos os pinos dessa minha máscara, quando eu perceber que ele estava em nível lógico alto e eles forem para baixo, quando acontecer uma borda de descida, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou direcionar para a função de interrupção, para a função callback IRQ. Beleza, configuro todos os pinos como entrada, faço o carregamento dos pinos que eu quero configurar, desativo os resistores de pull-down, ativo os resistores de pull-up e carrego tudo isso de uma única vez nas configurações da minha GPIO. A outra coisa que eu preciso dizer é o seguinte, eu preciso fazer uma instalação de um serviço de interrupção. Tá? Essas informações vocês também encontrarão aqui. Se vocês quiserem compreender um pouco mais do que faz essa função e o que ela retorna de informação, né? O que eu preciso passar como parâmetro. Tá? Então eu basicamente estou dizendo, estou criando um serviço de interrupção de uma forma mais simples, mais fácil, e estou adicionando um handle, estou adicionando qual é a função que eu quero ir quando acontecer uma interrupção de botão, uma interrupção externa. Então, eu basicamente estou falando o seguinte, eu estou dizendo, sempre que acontecer uma mudança de estado no meu botão, no número do botão que eu quero que tu direcione para essa função aqui. Tá? Eu estou direcionando, tu verificou uma mudança de high para low no pino 4, tu vai para essa função aqui, independente do que tu estiver fazendo. E tu passa como parâmetro o número 4. Né? Então, esse aqui é o parâmetro que eu vou passar para dentro da função de interrupção, para a função IRQ, que é a função de callback, para lá dentro eu tratar e fazer a pergunta para saber qual foi dos botões que eu configurei. Tem uma outra forma de fazer? Tem. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se eu tivesse aqui botão 1, eu poderia passar aqui como parâmetro o botão 1, eu poderia ter aqui um botão 2 e ter aqui passar como parâmetro o botão 2. Então, no caso, eu teria dois botões direcionando para a mesma função e passando parâmetros diferentes. E lá em cima, na minha variável, na minha função de IRQ, eu verifico qual foi o parâmetro que eu recebi para saber se foi o botão 1 ou o botão 2 que gerou essa minha interrupção. É claro que eu poderia ter feito o seguinte,
eu poderia ter criado funções de callback diferente. Eu poderia ter criado aqui uma handle 1 e uma handle 2. E aí, daí se eu quisesse, isso aqui é um parâmetro opcional. Eu posso ou não passar ele. Eu poderia estar omitindo esse parâmetro aqui. Tá bom? Mas eu quis demonstrar dos dois exemplos. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltei, não fiz mais nenhuma modificação. Então beleza, registrei qual é a função que vai receber a interrupção, né? Qual é a função que eu vou direcionar a minha interrupção do meu botão, e fiz a minha criação da minha tarefa de blink. Então percebo que nesse exemplo, dentro do app main, é onde eu faço algumas configurações, e depois crio a função de interrupção, e depois crio a minha tarefa de blink, certo? Beleza. Explicado o funcionamento, vou pegar aqui isso aqui, arquivo Makefile. Olha só, eu ainda estou com o meu exemplo anterior rodando, né? Como é que eu faço para pausar esse terminal? Ctrl C. Ctrl C, ele pausa o terminal. E agora eu posso direcionar. Opa! Deixa eu fazer a cópia novamente desse diretório aqui, copiar, CD, colei, Ctrl C novamente, tá? Não estava funcionando. CD, abre aspas duplas, cola, não está colando, deixa eu copiar novamente esse diretório aqui, Ctrl paste aqui, beleza. Agora sim estou no diretório do experimento 4, do exemplo 4. CD não, né? Make, menu config, apertem Enter, configurem, criem um arquivo de configuração, no meu caso já fiz, make -j5, flash monitor. Vou fazer a compilação e a gravação, vou pausar novamente e já retorno. Terminou o processo de compilação, agora está fazendo a gravação. Resetando a placa. Beleza. Iniciou já. O LED Building já está piscando. Vamos mostrar aqui. O LED azul já está piscando a cada 2 segundos. O LED amarelo está apagado. Nesse exemplo eu não estou controlando o LED verde, né? Somente o LED amarelo. Sempre que eu pressionar o botão, eu vou gerar a interrupção, entrar dentro da função de interrupção e inverter o estado do LED. Pressionei o botão novamente, desliguei. Então, toda vez que eu pressionar, o LED vai inverter o estado. Perceba que às vezes está acontecendo um repique, né? Eu estou pressionando uma vez e ele está, ligou e desligou. Tá? O que está acontecendo aqui? O meu hardware ele está mandando, como se ele estivesse mandando um ruído elétrico. Então, existem técnicas de debounce, né, que eu posso estar utilizando para retirar esse ruído, né? Na verdade, até deixo o desafio aqui para vocês, né? Então, tentem modificar o programa, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Tentem modificar o nosso programa dentro dessa função aqui, para colocar algum tipo de filtro que impeça que o meu botão ele inverta 2 vezes quando eu pressiono uma vez só. Tá? Existem técnicas de debounce para fazer isso. Então, eu vou deixar isso como um desafio para vocês. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa explicação sobre as interrupções. Tá? Elas são muito úteis para fazer sincronismos de informações. E repliquem esse exemplo também. Eu quero deixar uma outra atividade para vocês. É o seguinte. A gente já falou várias vezes de criação de tasks, né? Essas tasks elas pertencem ao sistema operacional FreeRTOS. E vocês podem encontrar as informações todas do FreeRTOS no próprio site oficial deles, né? Ou se vocês quiserem procurar no Google também. Mas eu quero que vocês pesquisem um pouco mais para saber o que faz a função taskCreate, né? O que cada um desses parâmetros aqui fazem. Eu comentei alguns desses parâmetros aqui. Então, façam uma leitura dessa página aqui e compreendam, né, o que faz cada um dos parâmetros na hora de eu criar uma task. E também seria interessante a gente saber um pouco mais sobre o task delay, né? O task delay que a gente está utilizando várias vezes, né? Como é que ele funciona e exemplos de aplicação. E se tiverem interesse em conhecer mais alguma coisa
das tasks, fiquem à vontade aqui para continuar verificando as referências desse FreeRTOS. Certo, galera? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida deixa no comentário ou entre em contato comigo. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Um abraço e até a próxima.